Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Para nós é motivo de alegria estarmos aqui nessa noite para adorar o Senhor. Os irmãos que têm a palavra de Deus, abram elas. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Diz assim, palavra de Deus. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, exemplos, tipos, parábolas, e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Vamos orar, inclina a sua cabeça aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor. A Tua palavra diz no livro do profeta Isaías, e o Senhor Jesus confirmou nos 4 evangelhos, que a sua casa será chamada uma casa de oração para todos os povos. Por isso, nessa noite, Pai eterno, te damos graça pelo Teu Filho Jesus Cristo, e nessa noite pedimos ao Senhor que nos abençoe com a Tua palavra. Fale conosco, Senhor, repreenda todo atrapalho, todo impedimento nesta noite, Senhor, que o Senhor possa falar com cada um aqui individualmente e coletivamente o que o Senhor quer nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, queridos? O texto que eu li aqui eu só peguei para dar base ao que nós vamos falar nesta noite. Paulo que usa o exemplo de Israel, o que eles passaram, que serviu de uma figura, de um símbolo, para que a igreja não cometesse os mesmos erros. Provérbios, capítulo 7, versículo 7, Salomão diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e considera os seus trabalhos. Eu já preguei aqui sobre isso. Salomão ele usa um inseto, uma formiga, para ensinar verdades espirituais ao povo de Israel. Jesus, se nós lemos nos evangelhos, ele usava de parábolas. Por exemplo, quando ele quis ilustrar o coração das pessoas que ouviam a palavra de Deus, ele usou uma semente. E falou-nos sobre a parábola do semeador. Quando a semente cai em boa terra, cai no meio dos pedregais, no meio dos espinhos, e algumas caem na beira do caminho, vêm as aves do céu e comem ela. E ali ele interpreta aquela parábola dizendo: muitos ouvem a palavra de Deus, até recebem com alegria, mas seu coração eles são sufocados, os espinhos, as riquezas e cuidados desta vida sufocam a palavra. Assim também como aquelas que caem na beira do caminho, que recebem a palavra de Deus, depois vem o adversário e rouba essa palavra, que significa as aves. Assim também como aqueles que são lançados entre os pedregais, as sementes, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não têm raiz em seus corações, então aquela semente se seca. E a semente que cai em boa terra, Jesus disse, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, guardam e praticam. Estes são aqueles a quais dão fruto. Então nós vemos que Jesus ele usou de várias parábolas, figuras do dia a dia, para nos ensinar verdades espirituais. E eu gostaria aqui, com base de tudo isso que eu falei, uma pregação, uma mensagem simples e clara. Nós vamos usar aqui um inseto, muitas das vezes que passa desapercebido, uma criação de Deus, uma criatura de Deus pequena, que pode nos ensinar muitas verdades de Deus. E que criatura é essa? São as abelhas. Abelhas, repita para o seu irmão aí: abelhas. O que elas podem nos ensinar nesta noite? O que uma abelha pode ensinar para mim que sou cristão, para você que teme a Deus? O tema da mensagem é crente, abelha. Primeiramente, o que nós aprendemos com abelhas? As abelhas, elas vivem numa colmeia, mas todas as abelhas, elas não vivem para si próprias, elas vivem pela rainha. Se a rainha morrer, todas elas morrem, porque elas ficam sem liderança
elas ficam desorientadas. Então, todas as abelhas, elas vivem para a rainha. E aqui entra a figura de linguagem que Deus quer falar conosco nessa noite. Uma delas, porque são várias. Um crente abelha, ou seja, um crente verdadeiro, um cristão convertido, não convencido, ele procura viver para o rei. Assim como a abelha vive para a rainha, um cristão verdadeiro, um crente verdadeiro, aquele que quer um compromisso com Deus, ele procura viver para o rei. Pois a Bíblia diz: se com ele morrermos, também com ele ressuscitaremos. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já não sou eu que vive mais, o apóstolo Paulo diz, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim na cruz do Calvário. Então nós devemos aprender, irmãos, a viver para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de ler um versículo aqui, você não precisa abrir, para ilustrar essa verdade mais profundamente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O apóstolo Paulo estava dizendo isso, que ele já estava morto, que ele já tinha mortificado a sua carne, os seus desejos pecaminosos, já tinha fugido das paixões da mocidade e agora estava procurando viver para o Senhor Jesus. Por isso Jesus se manifestava na vida de Paulo, por isso Jesus se manifestava no caráter, nas palavras e na vida de Paulo. Por quê? Porque Paulo já não vivia mais para Paulo, mas Paulo já vivia para Cristo, já batalhava pela obra de Cristo, já vivia pelo reino de Cristo. Assim como a abelha vive em prol de sua colmeia, que trabalha em prol da rainha, assim também Paulo já não vivia mais para a sua própria vontade, mas ele procurava agradar a Deus, procurava fazer a vontade de Deus, ele procurava viver Mateus capítulo 6, onde diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Agora Paulo vivia pelo reino de Deus, pelo reino de Cristo e pelo Senhor. Por isso nessa noite, meus irmãos, vamos procurar, vamos orar, vamos buscar em Deus, para que possamos prosseguir em conhecer a Deus, e à medida desse conhecimento se aprofundando, nós vamos mais ainda vivendo para Deus. Porque vida sem Deus não é vida, viver sem Cristo não é vida. Então vamos procurar viver para Deus. Nós vemos várias pessoas vivendo por várias coisas, mulheres que vivem por homens, homens que vivem por mulheres, pessoas que vivem pelo dinheiro, pessoas que vivem pela fama, pessoas que vivem em busca da droga, em busca da riqueza, da fama, que vivem pelo egoísmo dos seus corações. Mas nesta noite, meus irmãos, vamos viver pelo Rei dos Reis, pois Ele é merecedor, Ele é digno de toda honra e toda glória. Por que eu devo viver pelo Senhor? Porque o Senhor, quando veio na terra, Ele deu a sua vida por mim, Ele morreu na cruz por mim. Então se Ele fez tal sacrifício por mim, a qual nenhum dos mortais fizeram, a quais nenhum tiveram coragem de fazer, então não tenho outra escolha, eu tenho que viver para Cristo, eu tenho que viver pelo Rei, viver pelo Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso. Então viva para Deus neste momento da sua vida, viva para o Senhor, assim como uma abelha vive para a rainha, vive para a sua rainha, viva também pelo seu Criador, viva para a glória dele. É a melhor vida, é a vida com abundância. João capítulo 10, Jesus disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu, Jesus,
vim para vos dar vida e vida com abundância. Então, se nós queremos desfrutar da vida com abundância, ter a paz de Deus, a alegria de Deus, a justiça de Deus em nossa vida, então precisamos passar a vivê-la para a glória do Criador, a vivê-la para a glória de Deus, pois Ele é o nosso Senhor. Viva para Deus, viva para o Senhor, que você possa ser um daqueles que dizem: Senhor, seja feito a tua vontade e não a minha. Um grande teólogo, Lewis, grande escritor cristão, ele disse assim, que há dois tipos de pessoas, as quais no juízo vão chegar. Umas vão dizer para Deus no juízo final: seja feita a tua vontade, Senhor. Essas foram as que fizeram a vontade de Deus na terra e foram salvas. E algumas vão chegar no juízo para Deus, no juízo final, e Deus dirá para elas: a tua vontade seja feita. Vocês quiseram fazer a sua vontade, vocês quiseram fazer do seu jeito, então assim será, e serão condenadas para sempre. Por isso vamos procurarmos fazer a vontade do Senhor. Por que me chama Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu mando? Por que me chama de Deus, mas não se entrega totalmente a mim? Por que me chama de rei, mas não aceita o meu reinado em seu coração, em sua mente, em sua vida? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Senhor. Viva para o teu Senhor. Viva para Ele. De tudo que se tem fim o ouvido teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Deus está falando com você nessa noite, irmão. Deus está falando com você nessa noite, irmão. Não é com quem não veio, mas é com você que está aqui nessa noite. Tem um propósito na sua vida de glorificar a Deus. Tem um propósito na sua vida de viver para Deus, aleluia. Deixa Deus entrar em seu coração, entrar em sua vida e viver em você. E a partir disso, você viverá para a glória do Todo-Poderoso. Você sentirá a paz, a alegria, a vida plena com a abundância que Deus tem para nós. Viva para Deus. Viva para o Rei nesta noite. Viva para o Senhor. Viva para Ele. Pois essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que vivamos para a sua glória e para que Ele seja o Senhor da nossa vida. Nós vemos aqui várias características das abelhas. Quais delas? A abelha macho é a única que pode fecundar a rainha. E para que ela fecunde a rainha, para que nasça mais abelhinhas, a abelha rainha, ela bota cerca de 1000 ovos por dia na colmeia. E para que o zangão, a abelha macho, possa fecundar a rainha, ela morre. Ela até fecunda, mas depois o zangão, ela morre. Depois do contato com a abelha rainha, ela morre. Mas depois desse fruto, dessa intimidade entre o zangão e a rainha, vai nascer várias outras abelhinhas. Então, mais uma vez, irmãos, nos fala de morte. Mais uma vez nós falamos algo sobre morte, para que a abelha possa tocar na rainha, ela precisa morrer, precisa se sacrificar. Então nessa noite você vai ouvir algo que muitas das vezes você não vai ouvir em muitas igrejas. Se nós somos na maioria das igrejas, nós vamos ouvir os pregadores e televangelistas falando: Jesus se sacrificou por nós, Ele nos amou, Ele se entregou por nós. Mas queridos, isso é uma grande verdade, a maior verdade da Bíblia, que Deus é amor e deu seu Filho para ser sacrificado em nosso lugar. Mas tem uma outra grande verdade da Bíblia, que aqueles que recebem o seu Filho agora tornam a ser sacrifícios vivos para Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vocês ofereçam o seu corpo, a sua vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, neste momento, meus irmãos, entregue o seu corpo, entregue a sua vida para Jesus Cristo como um sacrifício agradável a Deus. Que você possa dizer no seu coração: o Senhor me amou, o Senhor morreu por mim, o Senhor deu a sua vida por mim, agora eu vou dar a minha vida pelo Senhor, eu vou dar a minha vida pelo Cordeiro. Enquanto muitas pessoas estão dando a sua vida por coisas que não vão levar a lugar algum, por coisas que vão somente levar à morte, levar à condenação eterna, dê a sua vida a Jesus como um
sacrifício, para tocar no coração do rei, para que nasça mais abelhas, para que nasça mais bênçãos de Deus na sua vida, para que mais almas se convertam a Deus. Então você precisa ser sincero, morrer para si mesmo, morrer talvez para a mágoa, morrer talvez para a falta de perdão, morrer talvez para a inveja, morrer talvez para o orgulho, morrer talvez para a vingança, aquele desejo de vingança contra aquela pessoa. Você precisa morrer, perdoar como o teu Senhor te ensinou na Bíblia, perdoar e amar o teu próximo. Então você vai desfrutar as bênçãos poderosas de Deus na sua vida. Pois isso é um princípio: se vós perdoardes na terra aos homens, o Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se vós não perdoardes aos homens na terra, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Então perdoe o seu amigo, perdoe a sua amiga, perdoe o seu inimigo, perdoe a sua família, perdoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja liberto da mágoa, seja liberto do orgulho, que esse orgulho hoje possa secar, que essa mágoa hoje possa morrer, que esse sentimento maligno possa morrer, ser morto nessa noite, para que em ti possa nascer coisas de Deus, coisas concernentes ao amor, à misericórdia, ao perdão, à graça do bom Deus e do bom Salvador Jesus Cristo. É isso que Deus faz na nossa vida, irmãos. As abelhas, os crentes abelhas, eles produzem o mel. Não entendi. O crente abelha produz mel. Ou seja, as palavras de um crente, de um cristão, elas são como mel. A Bíblia diz isso lá em Provérbios 16, 24, que as palavras suaves são como favos de mel. E no Salmo 119, no verso 103, diz que as palavras de Deus são como mel. Então o cristão verdadeiro é aquele que nele habita o mel da palavra de Deus. Então da sua boca vai sair mel no lugar onde ele trabalha, vai sair mel no meio da casa dele, vai sair mel no meio da escola, vai sair mel aonde ele estiver. As palavras que vão sair dele vão sair para edificar as pessoas, para salvar as almas. Vai sair bons conselhos, vai sair palavras de sabedoria, vai sair palavras de unção, palavras proféticas, para que possa abençoar. Vai sair mel, vai sair mel. Do que tem saído de você hoje, irmãos? Mel ou fel? Da sua palavra, das suas palavras, dos seus corações. O que tem saído? A Bíblia diz que a raiz de amargura, ela não só contamina a pessoa amargurada, mas ela vai contaminar todos ao seu redor. Por quê? Porque se eu estou com mágoa do pastor Josué, então eu vou falar dele a outras pessoas. Então aquela mágoa que está inserida em meu coração, ela vai se espalhar e vai contaminar muitas pessoas. Muitas pessoas ao derredor serão contaminadas com essa mágoa, com esse fel. Por isso nessa noite, irmãos, analise o seu coração. Do que está saindo dentro dele hoje? Está saindo vida ou está saindo morte? Está saindo mel ou está saindo fel? Amargura, coisas ruins, coisas negativas, coisas que só colocam você e os outros para baixo, coisas negativas. Nessa noite Deus nos chama para portar o seu mel, a sua palavra, palavras de esperança, de amor, de vida eterna, de justiça, de juízo, de graça, de misericórdia, de alegria, de paz, de consolação, de edificação, de exortação. São essas palavras que Deus quer colocar em teus lábios, são esses sentimentos que Deus quer colocar em teu coração, são esses pensamentos que Deus quer colocar em sua mente. Não pensamentos de derrota, de morte, de suicídio, de engano, de não vou conseguir, de complexo de inferioridade, de depressão, de angústia, de estresse, porque muitas das vezes a nossa mente, o nosso coração está carregado de fel, de amargura, de derrota. Mas Deus nessa noite está dizendo para você: morra para si mesmo, morra para a sua vontade e deixa o mel dele penetrar em teu coração, penetrar na tua língua, penetrar no teu pensamento, e todas essas coisas ruins e negativas a qual Deus está falando pela sua palavra automaticamente vão bater em retirada da sua vida. Então o mel de Deus vai ser produzido em teu coração. Seja um crente abelha, daqueles que produzem o mel de Deus para alimentação. O mel serve para alimentação.
E o alimento do crente abelha é a palavra de Deus. Ele se alimenta do mel de Deus, da palavra de Deus. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. As abelhas também, elas produzem a cera. Para que serve a cera? Casa das abelhas, a cera. E para que nós precisamos, irmãos, produzir a cera de Deus na nossa vida? Para nos trazer a proteção. Casa significa segurança. Casa significa um lugar de seguro, um lugar de conforto, um lugar de descanso. Então eu e você, os crentes abelhas, só vamos conseguir achar o descanso, o conforto, a intimidade na casa de Deus, na presença de Deus. É só ali que nós vamos encontrar o descanso, o alívio, a segurança, a paz para nossas almas, na presença de Deus, na colmeia, produzindo a cera. As abelhas também produzem algo que os irmãos já ouviram falar, própolis. Própolis serve como remédio. Quem aqui já não ficou com dor de garganta e já não espirrou aqueles spray de própolis com mel, com limão e tantos outros benefícios? O própolis, ele serve como tratamento de feridas, de infecções. Então tudo isso é produzido pelas abelhas. O crente abelha, irmãos, o que ele produz? Ele produz morte, doenças em outras pessoas, ou ele produz saúde, libertação, cura e vida? O crente abelha, ele produz vida em outras pessoas. Ele produz saúde, cura para as doenças, tanto do âmbito espiritual, emocional, como também no âmbito físico. Por quê? Porque ele produz isso na vida dele. Por que ele produz? Porque ele é bom? Porque ela é boa? Não, porque quem está nele, quem está nela, é o produtor dessa bênção, deste milagre. Jesus Cristo diz que aqueles que crescem nele, rios de águas vivas iriam fluir do seu interior. O que significa isso? Que aqueles que crerem em Cristo, que vivem para o Senhor, então do interior deles vai sair vida, vai sair água viva, vai sair saúde, vai sair restauração, vai sair libertação, vai sair cura, vai sair vida para outras pessoas, vai sair saúde para outras pessoas que estão doentes, doentes espirituais. Quantos e quantos você conhece que estão doentes espiritualmente, estão com depressão, com angústia, estão com vários sentimentos que levam à morte, à derrota, à tristeza, ao desânimo? E você e eu temos a missão de Deus de trazer vida a essas pessoas, esperança, saúde, cura para a glória do Todo-Poderoso. Própolis. Esse própolis também serve para proteger a colmeia de insetos, serve para desinfetar o interior da colmeia. Isso também, se o inimigo, ou se algum inseto, formiga, qualquer inseto, entrar na colmeia, elas o cobrem com própolis para o impedir de contaminar o ninho. O própolis também serve para isso. Se algum inseto tentar invadir a colmeia das abelhas, elas cobrem ele com própolis. Ou até mesmo as fezes das próprias abelhas são cobertas com própolis. Para quê? Para que não contamine as novas, para que não contamine, que suje toda a colmeia. Queridos, o crente abelha não gosta de sujeira, não gosta de imundícia, não gosta de invasão do adversário, de invasão de Satanás. O inimigo quer entrar na tua colmeia, meu irmão. O inimigo quer entrar na tua colmeia, minha irmã. O inimigo quer entrar na tua família, quer entrar na tua mente, quer entrar no teu coração, quer trazer contenda, desgraça, morte. O inimigo quer trazer tudo isso. Mas aqui nesta noite tem aquele que tem poder para colocar própolis sobre ele, para colocar fogo, para colocar poder, para colocar autoridade, para mandar Satanás embora, para mandar os demônios embora, para mandar o adversário, o impostor, o intruso para fora da sua colmeia, para fora da sua vida, para fora da igreja, para fora da sua família, para fora do seu coração, para fora da sua mente. Mas você tem que buscar em Deus e produzir este própolis para proteger a colmeia, proteger de sujeira. Proteja a tua mente hoje.
com a palavra de Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que devemos tomar o quê? O capacete da salvação. Por quê? Porque a nossa mente ela é o alvo de Satanás. Então ele quer lançar nos pensamentos de derrota, pensamentos de adultério, de prostituição, de avareza, de desanimar, de parar, de incredulidade, de ingratidão contra Deus, de murmuração, pensamentos de ira, de revolta e tantas coisas ruins. Mas Deus nesta noite está nos dando a proteção e a segurança para que possamos estar então protegidos contra os ataques de Satanás, contra os ataques do adversário. Então o própolis também, além de servir de um benefício de saúde, de medicina, de remédio, também serve para proteger a colmeia dos intrusos e proteger também e para trazer para desinfetar o interior da colmeia, desinfetar. Em 1 João capítulo 2, verso 1 diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, a saber, Jesus Cristo justo. E também diz a Bíblia, se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Muitos só pregam perdão, mas depois continua o versículo, e também nos purificar de toda a iniquidade, ou seja, de fazer, nós temos nojo daquele pecado, daquele erro, então nos purificar e nos trazer a santidade, a santificação, a pureza de Deus. Apocalipse 22 diz, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Então não basta somente nós buscarmos o perdão de Deus, Deus quer nos dar o perdão e também a purificação, porque talvez o perdão muitas das vezes não gera purificação. Por exemplo, um casal, o marido está a mulher está o marido, eles se perdoam, mas não foi purificado, o erro vai continuar, a sujeira vai continuar. E quem tem poder para limpar essa sujeira? Só Ele, irmãos. Só Ele tem poder para limpar a sujeira do homem. Só Ele. Só o seu sangue pode trazer a purificação e a justificação de Deus para a nossa vida, para sermos justificados da ira e do castigo merecido de Deus. Então temos novamente a paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mel é tão importante na Bíblia. O que Deus disse para Abraão? O que Deus disse para Isaac, Jacó e depois para Moisés? Eu vou levantar e vou enviar vocês à terra que mana leite e mel. Recentemente um documentário foi passado na televisão, na Record, se não me falha a memória, e eles dizem que o mel saído da rocha era de uma fruta que tem ali em Israel, onde eu esqueci o nome dessa fruta agora, acho que é tâmara. Só que foram feitas descobertas em Israel de colmeias, de cerca de 30 colmeias na cidade de Tel Revoi, no vale de Bet-Sheim, cerca de 1 metro de largura cada colmeia e 50 centímetros em forma de cilindro, o que fazia eles cultivarem, era de cultivo industrial em Israel. Então, com essa descoberta, caiu por terra essa teoria, a qual eles achavam que o mel só era extraído das tâmaras, mas realmente existia em Israel abelhas e mel em abundância. Vemos isso na Bíblia várias vezes. Sansão mata um leão e depois ele vai, faz a obra de Deus que ele tinha para fazer, e na volta ele vê aquele leão morto, e daquela costela daquele leão uma colmeia de abelhas se formou, e ele ficou com vontade de comer aquele mel e comeu, embora foi errado o que ele fez, pois ele não podia tocar em coisas mortas, mas ele comeu daquele mel. Nós vemos na Bíblia Jonatas, filho de Saul, está passando o seriado na Record sobre Davi, não sei se os irmãos assistiram. Jonatas vai para a guerra, Saul, o seu pai, faz um juramento, diz assim, quem comer agora, antes que eu derrote os filisteus, vai ser morto. Jonatas não tinha ouvido esse juramento, foi lá e comeu o mel, e os olhos dele se renovaram, e com aquela força daquele mel, ele venceu os seus inimigos, os filisteus. Depois Saul tentou matar ele, mas os soldados de Saul livraram Jonatas da mão do seu próprio pai. Então nós vemos que o mel, ele trouxe força a Jonatas, ele trouxe força a Sansão, renovação de sua saúde. Nós vemos o próprio Jesus, quando ele ressuscita,
aparece no meio dos discípulos, a porta está fechada, a janela está fechada, ele aparece lá no meio. Então os discípulos começam a achar, isso aí é um fantasma, é um espírito somente. Então Jesus, conhecendo o pensamento e o coração deles, disse: toquem nas minhas mãos e nos meus pés, porque um espírito não tem carne e ossos como vocês veem. E para acabar de vez com a incredulidade deles, sabe o que ele fez? Ele pediu comida para eles. E eles deram para Jesus um pouco de pão com favos de mel, e Jesus comeu entre os apóstolos ali. Então eles acreditaram de verdade que Jesus estava vivo e que ele ressuscitou. Então o mel na Bíblia nos ensina várias e várias coisas, que nós devemos nos alimentar da santa palavra de Deus, da presença de Deus, para então nós vencermos. Mais uma característica das abelhas: elas vivem em unidade numa colmeia. Você quer vencer? Viva em unidade. A Bíblia diz que um reino dividido é Satanás contra Satanás. Nem Satanás se divide com seus demônios, mas eles se unem. Então todo reino que se dividir não vai subsistir. Se a família está desunida, se o casal está desunido, se a igreja está desunida, se você está desunido na tua casa, então não vai para lugar algum. É igual um barco. Imagine todos nós num barco. Eu falo, quero ir para a China, o pastor José quer ir para a África, o irmão Geriel quer ir para Angola, outro quer ir para o Japão, outro quer ir para a Austrália. Para onde nós vamos chegar? Não vamos chegar a lugar algum. Por quê? Porque estamos em desunião, estamos vivendo desunidos. Então, o progresso da colmeia, para que ela progrida, cresça, é a unidade de todas as abelhas machos, os zangões, as operárias, as filhotinhas e a rainha, todas elas vivendo por um só propósito, por um só pensamento. Então, se nós queremos vencer, devemos aprender a ter unanimidade, unidade, estar no mesmo propósito, no mesmo espírito. Nós vemos isso em Atos capítulo 1, a igreja do Senhor estava orando em um só pensamento, em um só propósito. Qual era? De ser cheio da presença do Espírito de Deus. Então devemos buscar viver em unidade. O fruto que você come, a maior parte deles, quem faz a polinização ou o trabalho para que a flor vire um fruto, são as abelhas. Embora os beija-flores e tantos outros insetos também ajudam, o principal são as abelhas. Elas polinizam as flores para que elas virem frutos, frutos de Deus, frutos para a glória de Deus. Agora aqui a pergunta é: o que você tem polinizado na sua vida? Porque tudo que você está polinizando, toda flor, ou ela vai virar um fruto bom ou um fruto amargo. Tudo que você estiver plantando, você vai colher. Não adianta nada eu chegar aqui e querer cobrar de Deus: Deus, por que o Senhor não fez isso na minha vida, não fez aquilo, não agiu como eu queria? E Deus só vai te dizer isso: você só está plantando o que colheu. Se quer colher coisas boas, eu sempre prego isso, mas tem muita gente que não gosta de ouvir. Se você quer colher coisas boas no ano que vem, comece plantando esse ano. Não existe isso, de eu chegar na igreja e já querer colher o que eu não plantei. Plante coisas boas, persevere em Deus, porque quem quer realmente Deus, irmãos, ele não está preocupado com o tempo. Talvez Deus pode demorar 1 ano para agir, 2 anos, 5 anos. Para ele, o desejo dele é ver Deus, é se relacionar com Deus, é amar a Deus, independente se Deus vai fazer ou não fazer aquilo que o meu coração deseja e quer. Eu estou preocupado em polinizar as flores, em viver uma vida de oração, para que então amanhã essas flores virem frutos para a glória de Deus. Porque a flor é bonita, mas não serve para nada, a não ser para embelezar. Ela só vai servir quando a abelha chegar lá, polinizar aquela flor, então ela vai virar um fruto para alimentar a fome de alguém. Então Deus está procurando crente que só quer a beleza, a aparência. Eu quero a beleza do cristianismo, eu quero a beleza do amor de Deus, das promessas de Deus, mas não está disposto a pôr a mão no arado, não está disposto a abandonar essas flores, polinizá-las para que elas virem frutos para a glória de Deus. Algo que as abelhas têm, várias espécies. O ferrão. Quem já foi picado por abelha aqui, levanta a mão.
Dói ou não dói, irmão, picada de uma abelha? Você põe a mão na abelha? Quem tem coragem de colocar a mão na colmeia da abelha aqui? Tem coragem? Não tem coragem, né? Por que você não tem coragem? Porque elas vão te morder, vão te picar no ferrão delas. Várias pessoas já morreram, irmãos, por picada de abelha. Foram atacadas por um enxame, algumas que têm alergia também do veneno, do ferrão da abelha. Elas têm o ferrão. Para quando elas se sentirem ameaçadas, então elas vão atacar, vão se defender. A colmeia. O crente abelha, irmãos. Você não está entendendo, né? O mistério de Deus nesta noite. Não mexa com o crente cheio do Espírito Santo. Não mexa. Embora ele não vai te amaldiçoar, não vai te desejar o mal, não mexa com a igreja do Senhor Jesus, invisível. Não mexa com a propriedade de Deus. Por quê? Porque você pode estar correndo o risco de ser ferroado. Você pode correr o risco de ser comida de bicho. Herodes foi comido por bicho, por verme, porque não deu glória a Deus, porque brincou com as coisas de Deus. Nabucodonosor teve que comer capim, porque não deu glória ao Altíssimo. Belsazar, o filho de Nabucodonosor, morreu, porque brincou com as coisas de Deus. Então devemos tomar cuidado, irmãos, porque as abelhas têm ferrão, elas têm defesa, elas sabem se defender. O crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, ele sabe se defender. Ele tem ferrão. O que é esse ferrão, irmão? O ferrão é a vida de oração que ela tem. O ferrão é o conhecimento bíblico da palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 1,17 que ele foi colocado para defender o Evangelho. Então, quando os hereges queriam atacar a colmeia, atacar a igreja com as heresias, com as mentiras, então Paulo se levantava com o conhecimento e a unção que Deus lhe dera para defender e para ferroar as mentiras de Satanás, para defender a fé, para ser um apologeta, um defensor da fé, um defensor do Evangelho, um defensor da palavra do Todo-Poderoso. Tem muita gente nessa noite que defende o que a Assembleia de Deus pede, o que a Batista pede, defende o que a congregação pede, defende o que o catolicismo pede, defende que o coração dele e dela acredita, mas nesta noite Deus procura os defensores da palavra de Deus, irmãos. Os defensores da palavra de Deus. Deus procura os Martins Luteros, que Martinho Lutero disse uma frase, irmãos, que até hoje me deixa pasmado. Ele disse assim: ainda que um homem faça chover fogo dos céus, faça chover milagre todos os dias, se a pregação deste homem, se o ensinamento deste homem não for segundo as Escrituras, eu não acredito, porque eu creio nas Escrituras, que Deus não me mande anjos, não me mande sonhos nem visões, porque eu já estou satisfeito com a palavra de Deus, porque ela me diz tudo o que eu preciso saber com diz respeito à vida eterna e à vida nessa terra. Então nós precisamos, irmãos, aprender a usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a nossa defesa. Como Jesus se defendeu do diabo? Mateus capítulo 4. A Bíblia diz que Satanás foi até Jesus para o tentar. E como Jesus venceu o diabo, ele se defendeu como? Pela palavra de Deus. Satanás disse a Jesus: Jesus, transforma esta pedra em pão. Então Jesus se defende com a palavra de Deus e diz: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai e que procede da boca de Deus. Então Satanás agora quis tentar Jesus, disse assim: olha Jesus, se tu és o Filho de Deus, está escrito no Salmo 91 que os anjos de Deus vão te segurar. Então se lança-te deste pináculo, se lança desse templo, porque os anjos, está na Bíblia, Jesus, eles vão te proteger. Então nós vemos aí que Satanás é um distorcedor, ele distorce a mensagem da palavra de Deus. Ele conhece a Bíblia, mas ele usa ela para confundir o cristianismo, para confundir as igrejas, para confundir os crentes. Por isso os falsos profetas que estão se proliferando nas igrejas evangélicas, eles conhecem a Bíblia e até a pregam, mas pregam ela distorcendo. E quem não quer Deus, mas só quer o milagre e vai atrás do milagre, vai atrás dessas pessoas. Por quê? Porque não está procurando realmente a raiz da palavra de Deus. Assim Satanás fez com Jesus. Santo, santo. E Jesus também disse: está escrito, diabo,
Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele se defendeu novamente com a palavra de Deus. E como que você acha que você vai se defender do adversário? Com a sua beleza, com o seu conhecimento, com o seu dinheiro, com o seu grito. O seu grito pode colocar medo em qualquer um aqui nessa noite, mas no diabo não coloca, irmãos. O seu conhecimento, seu dinheiro, sua beleza, sua força física, o diabo não tem medo de cara feia, não tem medo, irmãos. A única coisa que ele teme é diante da palavra de Deus, é diante do poder de Deus, é diante do poder de Jesus Cristo. Pois Cristo, quando expulsava demônios, ele expulsava pelo poder do Espírito, pelo dedo de Deus. Então nós precisamos, irmãos, ter esse ferrão. Como crentes e cristãos, abelhas, precisamos ter esse ferrão de Deus na nossa vida. Porque se nós não tivermos o ferrão de Deus na nossa vida, nós estamos, não vou usar essa expressão que os irmãos pensaram, nós estamos perdidos, irmãos. Se nós não tivermos o ferrão de Deus em nossa vida, então nós vamos ser uma marionete na mão das pessoas, uma marionete na mão do diabo, nós vamos sempre ser pisados, envergonhados, humilhados. Mas se nós estivermos na colmeia do Senhor, na igreja do Senhor, deixando o rei, a abelha rainha, deixando o Senhor ser o nosso rei, sermos guiados por Ele, vivermos para Ele, então Ele vai nos dar esse ferrão, Ele vai nos dar esse poder, essa autoridade, para que ninguém venha tocar em nós. Uma abelha sozinha, a gente já não quer pôr a mão nela, né? Porque ela pica. Imagina 100 abelhas junto, você vai ter coragem de botar a mão? Não vai. Então o que Deus está querendo dizer-vos? Você sozinho, você tem o poder de Deus. Mas você junto com a igreja, junto com os crentes, ajuntados em unidade, em comunhão com Deus, é mais poder ainda, irmãos. Por isso a Bíblia diz que aquele que está sozinho é tolo. Por quê? Porque se ele cair, não vai ter quem vai levantar ele. Porque ele está sozinho, mas aquele que tem vários amigos, que tem várias pessoas de Deus ao seu lado, quando cair, ou quando estiver desanimado, vai ter outras pessoas para ajudá-la a se levantar novamente. Por isso, você deve estar dentro da colmeia, dentro da presença e da casa do Senhor, para que não seja destruído, para que não seja envergonhado. A última, as abelhas operárias. O que mais elas fazem, irmãos, além de polinizar as flores? Elas cuidam das mais novas, porque a função da rainha é botar os ovos ali e as operárias vão cuidar das mais novas. Então, qual é a função nossa, irmãos, como igreja? É condenar, talvez, o irmão que desviou e voltou para a igreja novamente. É condenar aquele novo convertido que talvez está no começo da fé, tem muitos deslizes, erros e vícios, e condenar ele, chutar ele para fora da igreja? Não. A função dos mais velhos é ajudar que os mais novos cresçam para, respectivamente, quando crescerem, puder ajudar os mais novos que vão chegando. Assim funciona a igreja, assim funciona a casa de Deus. Não vamos fazer como o irmão mais velho. A Bíblia diz que quando o filho pródigo volta, o pai faz festa. Só que o irmão mais velho fica com ciúme. E quantos estão assim na igreja? Quantos irmãos mais velhos estão com ciúme? Ciúmes porque um voltou e Deus o recebeu e Deus o está usando novamente, está lhe dando poder, e os irmãos mais velhos estão com ciúme, dizendo: olha, eu sou crente há tantos anos, sou fiel há tantos anos, agora vem esse aí, desviou, fez tudo coisa errada, e agora vem aqui querer dizer que é de Deus. E quantos irmãos mais velhos, irmãos, estão cometendo o mesmo erro da parábola do Senhor Jesus? Então, se você quer ser diferente, quer brilhar na escuridão, seja um crente abelha. Amém? Vamos se colocar em pé. Os irmãos já entenderam o que Deus quis dizer nesta noite. Segunda-feira estaremos aqui novamente, se Deus permitir, para a glória do Senhor. E sábado, se eu conseguir sair mais cedo do serviço, nós vamos estar aqui novamente. Amém? Que os irmãos possam vir e convidar mais pessoas nessa noite. Foi uma mensagem simples, um inseto, uma abelha, a qual, comparando ela com textos bíblicos, nos ensinaram várias verdades espirituais. Então o que você tem que fazer nessa noite, irmãos, é comer desse mel. É comer desse mel e se fartar desse mel nesta noite. E servir o rei nessa noite. O rei está te convocando a servi-lo, a participar da sua festa, a participar da salvação. Não rejeite esse convite.
Sirva ao Rei, viva pelo Rei, ame o Rei, porque Ele está voltando, diz a palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite estamos aqui, Senhor. Nós te agradecemos por cada irmão, por cada irmã que veio aqui nessa noite, Pai. Sei que muitos estão desorientados, desorientadas. Sei que muitos, meu Deus, estão fora da colmeia. Sei que muitos não têm vivido para o Rei, mas têm vivido para si próprios ou para outrem. Mas nessa noite te pedimos, ó Pai, que possamos viver para Ti, para a Tua glória, para o Teu louvor. Que assim como Tu nos amaste, entregaste o Teu Filho por nós, na cruz do Calvário, que também como forma de gratidão, não para sermos salvos, porque a salvação é pela Tua graça, mas como forma de gratidão, de devoção, possamos então nos entregar para Ti também, para Teus propósitos, para a Tua vontade, para Teu reino, para que se cumpra em nós o Teu querer, a Tua vontade, os Teus propósitos e desejos, ó Pai. Nesta noite, fala conosco, Senhor, opera em nosso ser, ó Pai, que nós possamos produzir frutos, ó Deus, que essas folhas que estão em nossa vida, que essas flores, meu Deus, que estão nos nossos caminhos, ó Pai, a qual o Senhor tem colocado, meu Deus. O Senhor colocou elas não para que elas embelezem a nossa vida, mas para que elas no dia de amanhã se tornem frutos, meu Deus. Assim como as abelhas polinizam as flores, que depois viram frutos, ó Pai, que cada um aqui possa enxergar as flores que o Senhor tem dado a ele, a ela, as oportunidades, e por elas elas possam abraçar essas oportunidades, para que então virem frutos, meu Deus, virem frutos de alegria, frutos de abundância, frutos de paz, e verdadeiramente eles possam dizer: eu habito na presença de Deus, e na presença de Deus ela mana leite e mana mel para a minha vida. Deus, eu peço isso e lhe agradeço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoe o seu inimigo, perdoe a sua família, perdoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja liberto da mágoa, seja liberto do orgulho, que esse orgulho hoje possa secar, que essa mágoa hoje possa morrer, que esse sentimento maligno possa morrer, ser morto nessa noite, para que em ti possa nascer coisas de Deus, coisas concernentes ao amor, à misericórdia, ao perdão, à graça do bom Deus e do bom Salvador Jesus Cristo. É isso que Deus faz na nossa vida, irmãos. As abelhas, os crentes abelhas, eles produzem o mel. Não entendi. O crente abelha produz mel. Ou seja, as palavras de um crente, de um cristão, elas são como mel. A Bíblia diz isso, lá em Provérbios 16, 24, que as palavras suaves são como favos de mel. E no Salmo 119, no verso 103, diz que as palavras de Deus são como mel. Então o cristão verdadeiro é aquele que nele habita o mel da palavra de Deus. Então da sua boca vai sair mel no lugar onde ele trabalha, vai sair mel no meio da casa dele, vai sair mel no meio da escola, vai sair mel aonde ele estiver. As palavras que vão sair dele vão sair para edificar as pessoas, para salvar as almas. Vai sair bons conselhos, vai sair palavras de sabedoria, vai sair palavras de unção, palavras proféticas, para que possa abençoar. Vai sair mel. Do que tem saído de você hoje, irmãos? Mel ou fel? Da sua palavra, das suas palavras, dos seus corações. O que tem saído? A Bíblia diz que a raiz de amargura, ela não só contamina a pessoa amargurada, mas ela vai contaminar todos ao seu redor. Por quê? Porque se eu estou com mágoa do pastor Josué, então eu vou falar dele a outras pessoas. Então aquela mágoa que está inserida em meu coração, ela vai se espalhar e vai contaminar muitas pessoas. Muitas pessoas ao derredor serão contaminadas com essa mágoa, com esse fel. Por isso nessa noite, irmãos, analise o seu coração. Do que está saindo dentro dele hoje? Está saindo vida ou está saindo morte? Está saindo mel ou está saindo fel? Amargura, coisas ruins, coisas negativas, coisas que só colocam você e os outros para baixo, coisas
negativas. Nessa noite Deus nos chama para portar o seu mel, a sua palavra, palavras de esperança, de amor, de vida eterna, de justiça, de juízo, de graça, de misericórdia, de alegria, de paz, de consolação, de edificação, de exortação. São essas palavras que Deus quer colocar em teus lábios, são esses sentimentos que Deus quer colocar em teu coração, são esses pensamentos que Deus quer colocar em sua mente. Não pensamentos de derrota, de morte, de suicídio, de engano, de não vou conseguir, de complexo de inferioridade, de depressão, de angústia, de estresse, porque muitas das vezes a nossa mente e o nosso coração está carregado de fel, de amargura, de derrota. Mas Deus nessa noite está dizendo para você: morra para si mesmo, morra para a sua vontade e deixa o mel dele penetrar em teu coração, penetrar na tua língua, penetrar no teu pensamento, e todas essas coisas ruins e negativas a qual Deus está falando pela sua palavra automaticamente vão bater em retirada da sua vida. Então o mel de Deus vai ser produzido em teu coração. Seja um crente abelha, daqueles que produzem o mel de Deus para alimentação. O mel serve para alimentação, e o alimento do crente abelha é a palavra de Deus. Ele se alimenta do mel de Deus, da palavra de Deus. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. As abelhas também, elas produzem a cera. Para que serve a cera? Casa das abelhas, a cera. E para que nós precisamos, irmãos, produzir a cera de Deus na nossa vida? Para nos trazer a proteção. Casa significa segurança. Casa significa um lugar de seguro, um lugar de conforto, um lugar de descanso. Então eu e você, os crentes abelhas, só vamos conseguir achar o descanso, o conforto, a intimidade na casa de Deus, na presença de Deus. É só ali que nós vamos encontrar o descanso, o alívio, a segurança, a paz para nossas almas, na presença de Deus, na colmeia, produzindo a cera. As abelhas também produzem algo que os irmãos já ouviram falar: própolis. Própolis serve como remédio. Quem aqui já não ficou com dor de garganta e já não espirrou aqueles spray de própolis com mel, com limão e tantos outros benefícios? O própolis, ele serve como tratamento de feridas, de infecções. Então tudo isso é produzido pelas abelhas. O crente abelha, irmãos, o que ele produz? Ele produz morte, doenças em outras pessoas, ou ele produz saúde, libertação, cura e vida? O crente abelha, ele produz vida em outras pessoas. Ele produz saúde, cura para as doenças, tanto do âmbito espiritual, emocional, como também no âmbito físico. Por quê? Porque ele produz isso na vida dele. Por que ele produz? Porque ele é bom? Porque ela é boa? Não, porque quem está nele, quem está nela, é o produtor dessa bênção, deste milagre. Jesus Cristo disse que aqueles que crescem nele, rios de águas vivas iriam fluir do seu interior. O que significa isso? Que aqueles que crerem em Cristo, que vivem para o Senhor, então do interior deles vai sair vida, vai sair água viva, vai sair saúde, vai sair restauração, vai sair libertação, vai sair cura, vai sair vida para outras pessoas, vai sair saúde para outras pessoas que estão doentes, doentes espirituais. Quantos e quantos você conhece que estão doentes espiritualmente, estão com depressão, com angústia, estão com vários sentimentos que levam à morte, à derrota, à tristeza, ao desânimo? E você e eu temos a missão de Deus de trazer vida a essas pessoas, esperança, saúde, cura para a glória do Todo-Poderoso. Própolis. Esse própolis também serve para proteger a colmeia de insetos, serve para desinfetar o interior da colmeia. Isso também, se o inimigo, ou se algum inseto, formiga, qualquer inseto, entrar na colmeia, elas o cobrem com própolis para o impedir de contaminar o ninho. O própolis também serve para isso. Se algum inseto tentar invadir a colmeia das abelhas,
elas cobrem ele com própolis, ou até mesmo as fezes das próprias abelhas são cobertas com própolis. Para quê? Para que não contamine as novas, para que não contamine, que suje todo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Para nós é motivo de alegria estarmos aqui nessa noite para adorar o Senhor. Os irmãos que têm a palavra de Deus, abram elas. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Diz assim, palavra de Deus: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, exemplos, tipos, parábolas, e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Vamos orar, inclina a sua cabeça aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor. A Tua palavra diz no livro do profeta Isaías, e o Senhor Jesus confirmou nos 4 evangelhos, que a sua casa será chamada uma casa de oração para todos os povos. Por isso, nessa noite, Pai eterno, te damos graça pelo Teu Filho Jesus Cristo, e nessa noite pedimos ao Senhor que nos abençoe com a Tua palavra. Fale conosco, Senhor, repreenda todo atrapalho, todo impedimento nesta noite, Senhor, que o Senhor possa falar com cada um aqui individualmente e coletivamente o que o Senhor quer nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, queridos? O texto que eu li aqui eu só peguei para dar base ao que nós vamos falar nesta noite. Paulo que usa o exemplo de Israel, o que eles passaram, que serviu de uma figura, de um símbolo, para que a igreja não cometesse os mesmos erros. Provérbios, capítulo 7, versículo 7, Salomão diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e considera os seus trabalhos. Eu já preguei aqui sobre isso. Salomão ele usa um inseto, uma formiga, para ensinar verdades espirituais ao povo de Israel. Jesus, se nós lemos nos evangelhos, ele usava de parábolas. Por exemplo, quando ele quis ilustrar o coração das pessoas que ouviam a palavra de Deus, ele usou uma semente. E falou-nos sobre a parábola do semeador. Quando a semente cai em boa terra, cai no meio dos pedregais, no meio dos espinhos, e algumas caem na beira do caminho, vêm as aves do céu e comem ela. E ali ele interpreta aquela parábola dizendo: muitos ouvem a palavra de Deus, até recebem com alegria, mas seu coração eles são sufocados, os espinhos, as riquezas e cuidados desta vida sufocam a palavra. Assim também como aquelas que caem na beira do caminho, que recebem a palavra de Deus, depois vem o adversário e rouba essa palavra, que significa as aves. Assim também como aqueles que são lançados entre os pedregais, as sementes, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não têm raiz em seus corações, então aquela semente se seca. E a semente que cai em boa terra, Jesus disse, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, guardam e praticam. Estes são aqueles a quais dão fruto. Então nós vemos que Jesus ele usou de várias parábolas, figuras do dia a dia, para nos ensinar verdades espirituais. E eu gostaria aqui, com base de tudo isso que eu falei, uma pregação, uma mensagem simples e clara. Nós vamos usar aqui um inseto, muitas das vezes que passa desapercebido, uma criação de Deus, uma criatura de Deus pequena, que pode nos ensinar muitas verdades de Deus. E que criatura é essa? São as abelhas. Abelhas, repita para o seu irmão aí: abelhas. O que elas podem nos ensinar nesta noite? O que uma abelha pode ensinar para mim que sou cristão, para você que teme a Deus? O tema da mensagem é crente, abelha. Primeiramente, o que nós aprendemos com abelhas? As abelhas, elas vivem numa colmeia,
Mas todas as abelhas, elas não vivem para si próprias. Elas vivem pela rainha. Se a rainha morrer, todas elas morrem, porque elas ficam sem liderança, elas ficam desorientadas. Então, todas as abelhas, elas vivem para a rainha. E aqui entra a figura de linguagem que Deus quer falar conosco nessa noite. Uma delas, porque são várias. Um crente abelha, ou seja, um crente verdadeiro, um cristão convertido, não convencido, ele procura viver para o rei. Assim como a abelha vive para a rainha, um cristão verdadeiro, um crente verdadeiro, aquele que quer um compromisso com Deus, ele procura viver para o rei. Pois a Bíblia diz: se com ele morrermos, também com ele ressuscitaremos. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já não sou eu que vive mais, o apóstolo Paulo diz, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim na cruz do Calvário. Então nós devemos aprender, irmãos, a viver para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de ler um versículo aqui, você não precisa abrir, para ilustrar essa verdade mais profundamente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O apóstolo Paulo estava dizendo isso, que ele já estava morto, que ele já tinha mortificado a sua carne, os seus desejos pecaminosos, já tinha fugido das paixões da mocidade e agora estava procurando viver para o Senhor Jesus. Por isso Jesus se manifestava na vida de Paulo, por isso Jesus se manifestava no caráter, nas palavras e na vida de Paulo. Por quê? Porque Paulo já não vivia mais para Paulo, mas Paulo já vivia para Cristo, já batalhava pela obra de Cristo, já vivia pelo reino de Cristo. Assim como a abelha vive em prol de sua colmeia, que trabalha em prol da rainha, assim também Paulo já não vivia mais para a sua própria vontade, mas ele procurava agradar a Deus, procurava fazer a vontade de Deus, ele procurava viver Mateus capítulo 6, onde diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Agora Paulo vivia pelo reino de Deus, pelo reino de Cristo e pelo Senhor. Por isso nessa noite, meus irmãos, vamos procurar, vamos orar, vamos buscar em Deus, para que possamos prosseguir em conhecer a Deus, e à medida desse conhecimento se aprofundando, nós vamos mais ainda vivendo para Deus. Porque vida sem Deus não é vida, viver sem Cristo não é vida. Então vamos procurar viver para Deus. Nós vemos várias pessoas vivendo por várias coisas, mulheres que vivem por homens, homens que vivem por mulheres, pessoas que vivem pelo dinheiro, pessoas que vivem pela fama, pessoas que vivem em busca da droga, em busca da riqueza, da fama, que vivem pelo egoísmo dos seus corações. Mas nesta noite, meus irmãos, vamos viver pelo Rei dos Reis, pois Ele é merecedor, Ele é digno de toda honra e toda glória. Por que eu devo viver pelo Senhor? Porque o Senhor, quando veio na terra, Ele deu a sua vida por mim, Ele morreu na cruz por mim. Então se Ele fez tal sacrifício por mim, a qual nenhum dos mortais fizeram, a quais nenhum tiveram coragem de fazer, então não tenho outra escolha, eu tenho que viver para Cristo, eu tenho que viver pelo Rei, viver pelo Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Então viva para Deus neste momento da sua vida, viva para o Senhor, assim como uma abelha vive para a rainha, vive para a sua rainha, viva também pelo seu Criador, viva para a glória dele. É a melhor vida, é a vida com abundância. João capítulo 10, Jesus disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu, Jesus,
vim para vos dar vida e vida com abundância. Então, se nós queremos desfrutar da vida com abundância, ter a paz de Deus, a alegria de Deus, a justiça de Deus em nossa vida, então precisamos passar a vivê-la para a glória do Criador, a vivê-la para a glória de Deus, pois Ele é o nosso Senhor. Viva para Deus, viva para o Senhor, que você possa ser um daqueles que dizem: Senhor, seja feito a tua vontade e não a minha. Um grande teólogo, Lewis, grande escritor cristão, ele disse assim, que há dois tipos de pessoas, as quais no juízo vão chegar. Umas vão dizer para Deus no juízo final: seja feita a tua vontade, Senhor. Essas foram as que fizeram a vontade de Deus na terra e foram salvas. E algumas vão chegar no juízo para Deus, no juízo final, e Deus dirá para elas: a tua vontade seja feita. Vocês quiseram fazer a sua vontade, vocês quiseram fazer do seu jeito, então assim será, e serão condenadas para sempre. Por isso vamos procurarmos fazer a vontade do Senhor. Por que me chama Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu mando? Por que me chama de Deus, mas não se entrega totalmente a mim? Por que me chama de rei, mas não aceita o meu reinado em seu coração, em sua mente, em sua vida? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Senhor. Viva para o teu Senhor. Viva para Ele. De tudo que se tem fim, o ouvido é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Deus está falando com você nessa noite, irmão. Deus está falando com você nessa noite, irmão. Não é com quem não veio, mas é com você que está aqui nessa noite. Tem um propósito na sua vida de glorificar a Deus. Tem um propósito na sua vida de viver para Deus, aleluia. Deixa Deus entrar em seu coração, entrar em sua vida e viver em você. E a partir disso, você viverá para a glória do Todo-Poderoso. Você sentirá a paz, a alegria, a vida plena com a abundância que Deus tem para nós. Viva para Deus. Viva para o Rei nesta noite. Viva para o Senhor. Viva para Ele. Pois essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que vivamos para a sua glória e para que Ele seja o Senhor da nossa vida. Nós vemos aqui várias características das abelhas. Quais delas? A abelha macho é a única que pode fecundar a rainha. E para que ela fecunde a rainha, para que nasça mais abelhinhas, a abelha rainha, ela bota cerca de 1000 ovos por dia na colmeia. E para que o zangão, a abelha macho, possa fecundar a rainha, ela morre. Ela até fecunda, mas depois o zangão, ela morre. Depois do contato com a abelha rainha, ela morre. Mas depois desse fruto, dessa intimidade entre o zangão e a rainha, vai nascer várias outras abelhinhas. Então, mais uma vez, irmãos, nos fala de morte. Mais uma vez nós falamos algo sobre morte, para que a abelha possa tocar na rainha, ela precisa morrer, precisa se sacrificar. Então nessa noite você vai ouvir algo que muitas das vezes você não vai ouvir em muitas igrejas. Se nós somos na maioria das igrejas, nós vamos ouvir os pregadores e televangelistas falando: Jesus se sacrificou por nós, Ele nos amou, Ele se entregou por nós. Mas queridos, isso é uma grande verdade, a maior verdade da Bíblia, que Deus é amor e deu seu Filho para ser sacrificado em nosso lugar. Mas tem uma outra grande verdade da Bíblia, que aqueles que recebem o seu Filho agora tornam a ser sacrifícios vivos para Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vocês ofereçam o seu corpo, a sua vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, neste momento, meus irmãos, entregue o seu corpo, entregue a sua vida para Jesus Cristo como um sacrifício agradável a Deus. Que você possa dizer no seu coração: ah, o Senhor me amou, o Senhor morreu por mim, o Senhor deu a sua vida por mim, agora eu vou dar a minha vida pelo Senhor, eu vou dar a minha vida pelo Cordeiro. Enquanto muitas pessoas estão dando a sua vida por coisas que não vão levar a lugar algum, por coisas que vão somente levar à morte, levar à condenação eterna, dê a sua vida a Jesus.
com um sacrifício, para tocar no coração do rei, para que nasça mais abelhas, para que nasça mais bênçãos de Deus na sua vida, para que mais almas se convertam a Deus. Então você precisa ser sincero, morrer para si mesmo, morrer talvez para a mágoa, morrer talvez para a falta de perdão, morrer talvez para a inveja, morrer talvez para o orgulho, morrer talvez para a vingança, aquele desejo de vingança contra aquela pessoa. Você precisa morrer, perdoar como o teu Senhor te ensinou na Bíblia, perdoar e amar o teu próximo. Então você vai desfrutar as bênçãos poderosas de Deus na sua vida. Pois isso é um princípio: se vós perdoardes na terra aos homens, o Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se vós não perdoardes aos homens na terra, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Então perdoe o seu amigo, perdoe a sua amiga, há lugar algum. Por quê? Porque estamos em desunião, estamos vivendo desunidos. Então o progresso da colmeia, para que ela progrida, cresça, é a unidade de todas as abelhas machos, os zangões, as operárias, as filhotinhas e a rainha, todas elas vivendo por um só propósito, por um só pensamento. Então, se nós queremos vencer, devemos aprender a ter unanimidade, unidade, estar no mesmo propósito, no mesmo espírito. Nós vemos isso em Atos capítulo 1. A igreja do Senhor estava orando em um só pensamento, em um só propósito. Qual era? De ser cheio da presença do Espírito de Deus. Então devemos buscar viver em unidade. O fruto que você come, a maior parte deles, quem faz a polinização ou o trabalho para que a flor vire um fruto, são as abelhas. Embora os beija-flores e tantos outros insetos também ajudam, o principal são as abelhas. Elas polinizam as flores para que elas virem frutos, frutos de Deus, frutos para a glória de Deus. Agora aqui a pergunta é: o que você tem polinizado na sua vida? Porque tudo que você está polinizando, toda flor, ou ela vai virar um fruto bom ou um fruto amargo. Tudo que você estiver plantando, você vai colher. Não adianta nada eu chegar aqui e querer cobrar de Deus: Deus, por que o Senhor não fez isso na minha vida, não fez aquilo, não agiu como eu queria? E Deus só vai te dizer isso: você só está plantando o que colheu. Se quer colher coisas boas, eu sempre prego isso, mas tem muita gente que não gosta de ouvir. Se você quer colher coisas boas no ano que vem, comece plantando esse ano. Não existe isso, eu chegar na igreja e já querer colher o que eu não plantei. Plante coisas boas, persevere em Deus, porque quem quer realmente Deus, irmãos, ele não está preocupado com o tempo. Talvez Deus pode demorar 1 ano para agir, 2 anos, 5 anos. Para ele, o desejo dele é ver Deus, é se relacionar com Deus, é amar a Deus, independente se Deus vai fazer ou não fazer aquilo que o meu coração deseja e quer. Eu estou preocupado em polinizar as flores, em viver uma vida de oração, para que então, amanhã, essas flores virem frutos para a glória de Deus. Porque a flor é bonita, mas não serve para nada, a não ser para embelezar. Ela só vai servir quando a abelha chegar lá, polinizar aquela flor, então ela vai virar um fruto para alimentar a fome de alguém. Então Deus está procurando crente que só quer a beleza, a aparência. Eu quero a beleza do cristianismo, eu quero a beleza do amor de Deus, das promessas de Deus, mas não está disposto a pôr a mão no arado, não está disposto a abandonar essas flores, polinizá-las para que elas virem frutos para a glória de Deus. Algo que as abelhas têm, várias espécies. O ferrão. Quem já foi picado por abelha aqui, levanta a mão. Dói ou não dói, irmão, picada de uma abelha? Você põe a mão na abelha. Quem tem coragem de colocar a mão na colmeia da abelha aqui? Tem coragem? Não tem coragem, né? Por que você não tem coragem? Porque elas vão te morder, vão te picar no ferrão delas. Várias pessoas já morreram, irmãos, por picada de abelha. Foram atacadas por um enxame. Algumas que têm alergia também do veneno, do ferrão da abelha. Elas têm o ferrão. Para quando elas se sentirem ameaçadas, então elas vão atacar. Vão se defender. A colmeia. O crente abelha, irmãos. Você não está entendendo, né?
o mistério de Deus nesta noite. Não mexa com o crente cheio do Espírito Santo. Não mexa. Embora ele não vai te amaldiçoar, não vai te desejar o mal, não mexa com a igreja do Senhor Jesus, invisível. Não mexa com a propriedade de Deus. Por quê? Porque você pode estar correndo o risco de ser ferroado. Você pode correr o risco de ser comida de bicho. Herodes foi comido por bicho, por verme, porque não deu glória a Deus, porque brincou com as coisas de Deus. Nabucodonosor teve que comer capim, porque não deu glória ao Altíssimo. Belsazar, o filho de Nabucodonosor, morreu, porque brincou com as coisas de Deus. Então devemos tomar cuidado, irmãos, porque as abelhas têm ferrão, elas têm defesa, elas sabem se defender. O crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, ele sabe se defender. Ele tem ferrão. O que é esse ferrão, irmão? O ferrão é a vida de oração que ela tem. O ferrão é o conhecimento bíblico da palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 1,17 que ele foi colocado para defender o Evangelho. Então, quando os hereges queriam atacar a colmeia, atacar a igreja com as heresias, com as mentiras, então Paulo se levantava com o conhecimento e a unção que Deus lhe dera para defender e para ferroar as mentiras de Satanás, para defender a fé, para ser um apologeta, um defensor da fé, um defensor do Evangelho, um defensor da palavra do Todo-Poderoso. Tem muita gente nessa noite que defende o que a Assembleia de Deus pede, o que a Batista pede, defende o que a congregação pede, defende o que o catolicismo pede, defende o que o coração dele e dela acredita. Mas nesta noite Deus procura os defensores da palavra de Deus, irmãos. Os defensores da palavra de Deus. Deus procura os Martins Luteros. Que Martinho Lutero disse uma frase, irmãos, que até hoje me deixa pasmado. Ele disse assim: ainda que um homem faça chover fogo dos céus, faça chover milagre todos os dias, se a pregação deste homem, se o ensinamento deste homem não for segundo as Escrituras, eu não acredito, porque eu creio nas Escrituras. Que Deus não me mande anjos, não me mande sonhos nem visões, porque eu já estou satisfeito com a palavra de Deus, porque ela me diz tudo o que eu preciso saber com diz respeito à vida eterna e à vida nessa terra. Então nós precisamos, irmãos, aprender a usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a nossa defesa. Como Jesus se defendeu do diabo? Mateus capítulo 4. A Bíblia diz que Satanás foi até Jesus para o tentar. E como Jesus venceu o diabo? Ele se defendeu como? Pela palavra de Deus. Satanás disse a Jesus: Jesus, transforma esta pedra em pão. Então Jesus se defende com a palavra de Deus e diz: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai e que procede da boca de Deus. Então Satanás agora quis tentar Jesus, disse assim: olha Jesus, se tu és o Filho de Deus, está escrito no Salmo 91 que os anjos de Deus vão te segurar. Então se lança-te deste pináculo, se lança desse templo, que os anjos, está na Bíblia, Jesus, eles vão te proteger. Então nós vemos aí que Satanás é um distorcedor, ele distorce a mensagem da palavra de Deus. Ele conhece a Bíblia, mas ele usa ela para confundir a colmeia. Queridos, o crente abelha não gosta de sujeira, não gosta de imundícia, não gosta de invasão do adversário, de invasão de Satanás. O inimigo quer entrar na tua colmeia, meu irmão. O inimigo quer entrar na tua colmeia, minha irmã. O inimigo quer entrar na tua família, quer entrar na tua mente, quer entrar no teu coração, quer trazer contenda, desgraça, morte. O inimigo quer trazer tudo isso. Mas aqui nesta noite tem aquele que tem poder para colocar própolis sobre ele, para colocar fogo, para colocar poder, para colocar autoridade, para mandar Satanás embora, para mandar os demônios embora, para mandar o adversário, o impostor, o intruso para fora da sua colmeia, para fora da sua vida, para fora da igreja, para fora da sua família, para fora do seu coração, para fora da sua mente. Mas você tem que buscar em Deus e produzir este própolis para proteger a colmeia, proteger de sujeira. Proteja a tua mente hoje.
com a palavra de Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que devemos tomar o quê? O capacete da salvação. Por quê? Porque a nossa mente ela é o alvo de Satanás. Então ele quer lançar nos pensamentos de derrota, pensamentos de adultério, de prostituição, de avareza, de desanimar, de parar, de incredulidade, de ingratidão contra Deus, de murmuração, pensamentos de ira, de revolta e tantas coisas ruins. Mas Deus nesta noite está nos dando a proteção e a segurança para que possamos estar então protegidos contra os ataques de Satanás, contra os ataques do adversário. Então o própolis também, além de servir de um benefício de saúde, de medicina, de remédio, também serve para proteger a colmeia dos intrusos e proteger também para desinfetar o interior da colmeia, desinfetar. Em 1 João capítulo 2, verso 1 diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, a saber, Jesus Cristo justo. E também diz a Bíblia, se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Muitos só pregam perdão, mas depois continua o versículo, e também nos purificar de toda a iniquidade, ou seja, de fazer nós temos nojo daquele pecado, daquele erro, então nos purificar e nos trazer a santidade, a santificação, a pureza de Deus. Apocalipse 22 diz, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Então não basta somente nós buscarmos o perdão de Deus, Deus quer nos dar o perdão e também a purificação, porque talvez o perdão muitas das vezes não gera purificação. Por exemplo, um casal, o marido está a mulher está o marido, eles se perdoam, mas não foi purificado, o erro vai continuar, a sujeira vai continuar. E quem tem poder para limpar essa sujeira? Só Ele, irmãos. Só Ele tem poder para limpar a sujeira do homem. Só Ele. Só o seu sangue pode trazer a purificação e a justificação de Deus para a nossa vida, para sermos justificados da ira e do castigo merecido de Deus. Então temos novamente a paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mel é tão importante na Bíblia. O que Deus disse para Abraão? O que Deus disse para Isaac, Jacó e depois para Moisés? Eu vou levantar e vou enviar vocês à terra que mana leite e mel. Recentemente um documentário foi passado na televisão, na Record, se não me falha a memória, e eles dizem que o mel saído da rocha era de uma fruta que tem ali em Israel, onde eu esqueci o nome dessa fruta agora, acho que é tâmara. Só que foram feitas descobertas em Israel de colmeias, de cerca de 30 colmeias na cidade de Tel Revoi, no vale de Bet Sheim, cerca de 1 metro de largura cada colmeia e 50 centímetros em forma de cilindro, o que fazia eles cultivarem, era de cultivo industrial em Israel. Então, com essa descoberta, caiu por terra essa teoria, a qual eles achavam que o mel só era extraído das tâmaras, mas realmente existia em Israel abelhas e mel em abundância. Vemos isso na Bíblia várias vezes. Sansão mata um leão e depois ele vai, faz a obra de Deus que ele tinha para fazer, e na volta ele vê aquele leão morto, e daquela costela daquele leão uma colmeia de abelha se formou, e ele ficou com vontade de comer aquele mel e comeu, embora foi errado o que ele fez, pois ele não podia tocar em coisas mortas, mas ele comeu daquele mel. Nós vemos na Bíblia Jonatas, filho de Saul, está passando o seriado na Record sobre Davi, não sei se os irmãos assistiram. Jonatas vai para a guerra, Saul, o seu pai, faz um juramento, diz assim, quem comer agora, antes que eu derrote os filisteus, vai ser morto. Jonatas não tinha ouvido esse juramento, foi lá e comeu o mel, e os olhos dele se renovaram, e com aquela força daquele mel, ele venceu os seus inimigos, os filisteus. Depois Saul tentou matar ele, mas os soldados de Saul livraram Jonatas da mão do seu próprio pai. Então nós vemos que o mel, ele trouxe força a Jonatas, ele trouxe força a Sansão, renovação de sua saúde. Nós vemos o próprio Jesus, quando ele ressuscita,
aparece no meio dos discípulos, a porta está fechada, a janela está fechada, ele aparece lá no meio. Então os discípulos começam a achar, isso aí é um fantasma, é um espírito somente. Então Jesus, conhecendo o pensamento e o coração deles, disse: toque nas minhas mãos e nos meus pés, porque o espírito não tem carne e ossos como vocês veem. E para acabar de vez com a incredulidade deles, sabe o que ele fez? Ele pediu comida para eles. E eles deram para Jesus um pouco de pão com favos de mel, e Jesus comeu entre os apóstolos ali. Então eles acreditaram de verdade que Jesus estava vivo e que ele ressuscitou. Então o mel na Bíblia nos ensina várias e várias coisas, que nós devemos nos alimentar da santa palavra de Deus, da presença de Deus, para então nós vencermos. Mais uma característica das abelhas: elas vivem em unidade, numa colmeia. Você quer vencer? Viva em unidade. A Bíblia diz que o reino dividido é Satanás contra Satanás. Nem Satanás se divide com seus demônios, mas ele se une. Então todo reino que se dividir não vai subsistir. Se a família está desunida, se o casal está desunido, se a igreja está desunida, se você está desunido na tua casa, então não vai para lugar algum. É igual um barco. Imagine todos nós num barco. Eu falo, quero ir para a China, o pastor José quer ir para a África, o irmão Geriel quer ir para Angola, outro quer ir para o Japão, outro quer ir para a Austrália. Para onde nós vamos chegar? Não vamos chegar